Para falar mais sobre o que pode, o que não pode, e também algumas orientações sobre esse período, vamos conversar com o advogado Luciano Catariuc, especialista em direito eleitoral. Doutor Luciano, obrigado por atender a CBN, bom dia. Bom dia, Roberto Benjamin. É sempre um prazer estar com você da Rádio CBN e todas as vezes que você me convida, eu fico muito lisonjeado. Estamos aqui para informar todos os ouvintes e os nossos telespectadores, porque hoje as pessoas na CBN não somente ouvem, mas nos veem também nas imagens, né? Muito interessante. Exatamente, as pessoas que nos acompanham pelas plataformas digitais, pelo Facebook, pelo YouTube, muito obrigado. Você de Cascavel, de toda a região ou qualquer outro ponto do Brasil ou do mundo. 15 de agosto, o que representa essa data, doutor, quando a gente fala do calendário eleitoral? Essa é uma data-chave na questão do calendário eleitoral para o ano de 2022, porque é a partir de hoje que é o último dia hoje, no dia 15, em que os partidos políticos, as federações, bem como as coligações que foram realizadas, né, que a gente fala das federações, possam registrar os seus candidatos e candidatas a presidente, vice-presidente da República. A última data é hoje. E a partir daí nós começamos a ver um desdobramento, né? Hoje, inclusive, é o último dia das pessoas fazerem as repartições públicas, serviços, informando o número de espécies de lotação de veículos, ou seja, informando quais são os veículos que vão ser utilizados. Hoje é a data em que a gente fala que as enquetes que o pessoal estava fazendo nos Instagrams, em grupo de WhatsApp, não podem mais, porque isso pode caracterizar aí uma irregularidade e isso é punível de multa, muito pesada, inclusive. Né? Então, as enquetes que a gente tanto discute aí, né? A partir também de hoje, começa o sistema da Justiça Eleitoral trabalhar ininterruptamente, de segunda a segunda, até o dia 1º de outubro. Ou seja, nós temos a diferença da Justiça Eleitoral para a Justiça Comum, é que ela, nos períodos eleitorais como esse, antigamente eram 90 dias, né? Agora não são mais 90 dias. Agora são 45 dias da campanha propriamente dita, onde a Justiça Eleitoral, os prazos são contados em horas, em dia, 2 dias, 24 horas, e ela trabalha sábado e domingo. Se houver uma representação, por exemplo, no sábado, 9 horas da noite, e essa determinação ou esse tipo de situação que foi trazida à Justiça Eleitoral for de prazo, tem 24 horas até 9 horas da noite do domingo. A Justiça não vai estar fechada. Então, essas são as diferenças aí do que começa hoje também. Também é o último dia que os partidos têm para informar o número das contas bancárias, né, abertas no Banco do Brasil, Caixa Econômica ou em outras agências credenciadas pelo Banco Central, para poder receber doações de pessoas físicas, né? É o último dia hoje, até para poder trabalhar no decorrer das vaquinhas eletrônicas, né? Uma pergunta aqui do ouvinte, o Nelson de Cascavel, diz o seguinte: os candidatos que foram homologados todos serão efetivamente candidatos? Há possibilidade ainda de mudança? E ele faz essa pergunta e dando uma olhadinha aqui, doutor Luciano, por exemplo, para governo do Paraná são 9 candidatos, para o Senado 10 candidatos. Aqui em Cascavel, a federal são 12 candidatos, a estadual Sim. são 25 candidatos. Talvez a pergunta do ouvinte é justamente essa. Esses números, eles podem ainda sofrer alteração? A data é hoje é o dia limite, hoje é o último dia 15, é a data limite para que se possa fazer literalmente essa alteração ali dos registros. Ou seja, registra agora, dia 15. A partir de amanhã acabou, quem é candidato é candidato. E a campanha, efetivamente, ela, quando se fala, embora nós já vivíamos aí um período de campanha, mas a partir de amanhã, como que a gente pode A definir a propaganda campanha? eleitoral é autorizada pela Justiça a partir do dia 16. É a partir desse momento que é permitida a campanha eleitoral até o dia 1º de outubro ali. Então, é a partir de amanhã. As pessoas, às vezes, confundem a pré-campanha com a campanha. A campanha, literalmente, começa amanhã. E essa campanha é aquela que você vai colocar na rua para poder valer nos próximos dias aí até outubro, né? Governador de estado, senador, deputado estadual, deputado federal e campanha para presidente propriamente dito. Então, a partir de amanhã, os carros com adesivos, com o número do candidato, isso já poderá ser exibido com mais intensidade. Exatamente. A única preocupação que tem que ter os candidatos é se for formalizado isso de uma forma técnica, né? Porque para você ter o adesivo, você vai ter que ter já aberta a conta bancária, você vai ter que ter recursos sobre essa conta bancária e automaticamente você vai precisar indiretamente comprar e pagar esse material que vai ser utilizado sobre questão de infringir alguma irregularidade e ser passivo de multa e até mesmo impugnação do registro.
E nas redes sociais, doutor, o que a gente pode informar aí aos ouvintes, sejam eles eleitores ou candidatos? Não entendi? Repete. Em relação às redes sociais, a exploração das redes sociais, alguma novidade a partir de amanhã? Não, começa-se agora diretamente a questão da campanha, da forma como já vinha sendo feita. A única diferença é que amanhã, ao invés de ele pedir apoio político, ele pode pedir voto. E ao invés de dizer que ele é pré-candidato, ele pode dizer que ele é candidato. Então, a campanha propriamente dita, diretamente ligada e vinculada à internet, ela tem as mesmas restrições da questão dos fake news, de você colocar outras situações indiretas que já eram proibidas, inclusive, na pré-campanha. O restante está liberado tudo. E diante de tudo isso que a gente tem acompanhado, inclusive alguns ouvintes têm falado também, a gente tem acompanhado em relação a fake news, qual que é a orientação que o senhor tem? A fake news hoje, a responsabilidade criminal, ela é muito pesada. Inclusive, as pessoas às vezes não levam muito a sério isso, porque entende que o compartilhamento daquilo é somente a responsabilidade de quem postou a fake news. Hoje existem circunstâncias que o compartilhamento é mais severa a punição do que até a criação da própria fake news. Então, o eleitor, se ele, com essa fake news, ele der causa à abertura de algum procedimento que a gente fala de investigação na esfera judicial, na esfera policial, ele pode responder de 2 a 8 anos a penalidade, se isso houver um prejuízo na questão da eleitoral, né? Uma questão eleitoral. Então, a pena é de 2 a 8 anos processo criminal. É a falsidade, falsa denunciação de crime ou denunciação caluniosa que o Código Penal já prevê. E a propaganda política no rádio e na televisão, que é exibida, vale a gente lembrar aqui, doutor, no Brasil desde 1965, já teve mais de 2 horas de duração. Em 1989 e em 2018 caiu para 12 minutos e o horário começa no dia 26 de agosto, a exibição, e vai até o dia 29 de setembro, é isso, né? Exatamente. O que muda é que as pessoas precisam agora, né, os partidos, as federações partidárias, precisam encaminhar para os órgãos de imprensa, né, principalmente para vocês, as planilhas, né, para que vocês possam se organizar, rádio e TV, já de como que vai ser a inserção na distribuição dos tempos, né, os tempos de que cada partido e cada federação possui para separar entre os seus candidatos, tanto para deputado federal, deputado estadual, quanto para governador, senadores, né, os cargos majoritários, e presidente da República. Perguntas também aqui em relação à segurança. O que o senhor pode nos passar? De repente até uma pergunta do próprio TRE. Nessa semana nós vamos conversar com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. A segurança no dia da eleição, todo aquele trabalho que naturalmente acontece, não vai ser diferente. Ou talvez por tratar-se de um período que a gente observa a polarização, muito tem se falado, né? A segurança será reforçada, o senhor teme que de repente algo possa acontecer? Qual que é a visão do senhor que tem analisado profundamente essa questão eleitoral, principalmente desse ano? Bom, uma das coisas que difere essas campanhas a nível nacional e estadual é que ela não tem a mesma paixão que tem as campanhas locais, né? Para prefeito, vice-prefeito e vereadores. Porém, realmente você tocou num ponto que é a polarização dos grupos, né? O ED A, o ED B, e às vezes isso preocupa até aquilo que aconteceu em Foz do Iguaçu recentemente, que isso não possa ser uma prática, né? Uma prática em que os apoiadores de um candidato ou outro possam sair atirando e matando o outro porque são desafetos na questão de não entenderem ou não apoiarem uma determinada ideologia partidária. Agora, uma das coisas que sempre me perguntam é se vai ter alguma questão de restrição de bebida alcoólica no dia das eleições. Isso é feito sempre na véspera, a gente fica sabendo isso na véspera. Agora, o reforço tanto das seguranças públicas, inclusive das guardas municipais, que vai ser uma coisa diferente nesses anos, a guarda municipal também vai ser acionada para auxiliar em relação às polícias, né? Porque a gente fala que a responsabilidade da Polícia Federal, tudo que fala da questão das eleições é da Polícia Federal, mas as forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e até a Guarda Municipal vão estar auxiliando nessas eleições de 2022. Uma pergunta aqui da ouvinte, ela é a Denise. Obrigado, Denise. Ela diz o seguinte: em relação a 7 de setembro, os candidatos poderão aproveitar o momento para fazer campanha? Não, isso sempre foi possível, né? O 7 de setembro. Houve aquela questão da discussão, inclusive que chegou até o TSE, em que um juiz aqui do estado do Rio Grande do Sul proibiu a utilização da bandeira nacional, dizendo que ela favoreceria um determinado candidato.
Isso caiu por terra. Bandeira nacional é bandeira nacional, não tem nada a ver com o candidato. Porque é verde e amarelo, faz menção a um dos candidatos da campanha à presidência. Isso caiu por terra, ou seja, muitos candidatos vão aproveitar o 7 de setembro para fazer e para levar os seus apoiadores para a rua, né? De uma ou de outra ideologia. E, lógico, é possível fazer, é possível utilizar isso depois nos seus programas eleitorais? É possível também, eu não vejo nenhuma restrição legal em relação a isso. Uma pergunta aqui do Marcelo de Toledo. Obrigado, Marcelo. Ele diz o seguinte, em relação a pesquisas, os critérios, as pesquisas eleitorais, ele faz referência aqui, está digitando ainda. Bom, as pesquisas elas precisam ser registradas e aí podem ser divulgadas naturalmente, é isso, né, doutor? Exato. Só na última campanha, para você ter ideia, para prefeito e vereadores, nós advogamos em 12 campanhas majoritárias de prefeitos da região. Somente eu, nós tínhamos uma equipe, lógico, mas somente eu impugnei 28 pesquisas eleitorais que não cumpriram os requisitos legais do que prevê a resolução, dizendo de como que faz a metodologia. Além de ser registrada, ela tem que seguir vários critérios. Por isso que, a partir de hoje, está proibida as enquetes. Sabe aquela enquete que fala assim, quem você votaria? Você votaria para fulano, e faz dentro do grupo reduzido, e fala, o meu candidato tem 78% de preferência. Isso não é tabulável, ou seja, isso não é tecnicamente comprovado. Então, isso é proibido. Então, já fica a advertência que as penas inclusive pecuniárias, podem chegar a R$50 mil de multa. Sabe aquela questão do sujeito vai fazer uma enquete no Facebook dele, no Instagram dele, para os amigos dele, você votaria para o Lula, para o Bolsonaro, para Simone Tebet, para o Ciro Gomes e tal, mas o pessoal, tudo do grupo dele de convivência, por exemplo, é de um candidato A, e aí dá lá 80%. Isso é proibido. A partir de hoje, a multa é pesadíssima. E campanha e pesquisas eleitorais, elas têm que seguir o padrão ter registro, não só o registro, mas o estatístico ter registro no órgão de classe dele, respeitar os critérios, inclusive técnicos de amostragem de população. Isso a gente conseguia bloquear e derrubar de forma liminar, porque as empresas de pesquisa simplesmente faziam a pesquisa para dar um resultado mais rápido possível e muitas vezes não era fidedigno. Tanto que a justiça liminarmente caçava o registro e caçava, inclusive, a publicação dessas pesquisas eleitorais. Acompanhando a CBN, vamos registrando aqui a Vera, muito obrigado. Quem mais está acompanhando? O Hélio, obrigado, Hélio, acompanhando lá em Céu Azul. O João, em Ibema, ligado aqui na CBN. O Josias, de Cascavel. Josias, inclusive, tem uma pergunta. Eu gostaria de saber, doutor Luciano, em relação ao fundo eleitoral. Esse fundo já está sendo utilizado? E o fundo eleitoral, o que modifica muito é que quem determina isso são os presidentes de partidos. Então, os presidentes de partido que fazem as alocações para os seus candidatos, né? A deputado, a senador e a governador de estado e a presidente da República. Só que é do Partido Nacional, que repassa daí esse fundo e é distribuído para os partidos, para as lideranças, né? Que a gente fala, as partidárias estaduais. Então, existe um critério, cada partido definiu um critério. Então, eu não sei especificamente qual é o critério, mas isso já está valendo, o dinheiro já foi transferido, por isso que hoje, dia 15 de agosto, é o último dia para que as pessoas possam fazer a abertura das contas, os partidos políticos e as federações, para poder receber, além desse recurso, fazer essa movimentação, também as doações de pessoas físicas. Muito bem, 10h18, não temos mais tempo, tem mais ouvintes aqui interagindo conosco. Névio, muito obrigado, Névio. E tem uma pergunta aqui, ela foge um pouquinho. Diz que é para mim fazer essa pergunta ao senhor. É o Beto Ferrari. Conhece o Beto Ferrari ou não? Beto Ferrari? Não me recordo. Ele pergunta aqui. Gostaria que você perguntasse ao doutor como está o resultado da sinuca. Entendeu ou não? Sabe do que ele está perguntando? É o pessoal que está brincando aqui. Eu estou no hotel. Por isso. Não está em Cascavel, está no hotel. Sim, eu estou no sul do país. Eu tenho sustentação oral no TRF4 daqui a uns dias. E aí tá num resultado aí de sinuca, tá se divertindo um pouquinho. O pessoal tá brincando aqui, mas dá para ouvir vocês bem. Olha só que interessante, né? Então tá aí. Beto Ferrari, obrigado por interagir aqui conosco, pra gente quebrar um pouquinho o protocolo. Doutor Luciano, muito obrigado pela entrevista. Uma boa semana pro senhor. Eu que agradeço, Roberto. Estamos sempre à disposição da Rádio CBN para poder informar todos os ouvintes aí da região. Um grande abraço, meu irmão. Conversamos com o advogado Luciano Catariuk, especialista em direito eleitoral, falando